Boa noite a todos, bem-vindo ao nosso canal. Eu estou aqui juntamente com a doutora Yara para tirar algumas dúvidas sobre um tema que ganhou grande vulto na internet, através do ocorrido com o pastor Rodrigo Mocelin e com o youtuber Rafael Bittencourt. A questão é que eles, apenas expondo as suas opiniões, expondo a sua crença religiosa, se viram processados por uma entidade, não sei exatamente quem, mas foram processados por exercer o seu legítimo direito. Boa noite, doutora Yara. Poderia nos ajudar com essa questão? Sim, boa noite a todos. Esse assunto é muito interessante. Para nós descobrirmos se realmente eles cometeram algum ilícito, nós precisamos analisar a Constituição Federal, juntamente com algumas leis que tratam do assunto: intolerância religiosa, crimes contra religiões, tá? Então eu vou fazer um breve resumo aqui, de forma muito sucinta, para que as pessoas entendam se isso realmente terá desdobramentos jurídicos, tá? Primeiro lugar, vamos analisar o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que fala da liberdade de crença. E o que fala esse artigo 5º, inciso 6º? Fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Só que esse artigo 5º, inciso 6º, ele tem que ser conjugado com o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que fala da manifestação do pensamento. E esse artigo 4º fala: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, tá certo? Então, o que eles fizeram? Eles manifestaram um pensamento e uma crença deles, tá certo? E na crença deles, no pensamento deles, aquela entidade Exu é do mal, pertence ao mal, tá? E quando eles manifestaram isso, nós precisamos analisar o contexto. Aonde estava essa entidade? Onde estava esse objeto que foi, em tese, ofendido? Estava num desfile de carnaval, não estava em um culto particular, não estava em um culto público, não estava em uma espécie de casa, de estabelecimento, estava em público lá, tá certo? Primeiro ponto é esse, tá? Então, a partir daí, nós temos que analisar que o carnaval é um evento de recreação, não é um evento solene, tá? Isso já afasta, desde já, ofensa à religiosidade, ofensa a culto religioso. Ali não era um culto, ali era um carnaval, um evento recreativo. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu quero analisar com vocês é que a Constituição Federal, tem esses dois artigos, mas esses dois artigos foram regulamentados por leis específicas. Quais são essas leis? Não vou ler aqui porque a lei é imensa, depois vocês podem procurar. Lei 7.716 de 1989, em síntese, essa lei fala dos preconceitos religiosos. Mas o que essa lei trata? Essa lei, ela visa coibir, vou dar um exemplo, coibir atitudes que pessoas têm de preconceito contra a religião. Por exemplo, uma pessoa não barra o acesso de determinada pessoa ao estabelecimento tão somente porque essa pessoa professa determinada religião. Por exemplo, um salão de cabeleireiro não aceita uma pessoa que é da Umbanda, que é do Testemunho de Jeová. Essa lei trata disso, preconceitos religiosos. Eles incorreram nesta lei? Não incorreram. Eles não praticaram nenhum ato de preconceito religioso. Eu não vou ler todos os artigos aqui porque é uma lei complexa. Depois nós temos que analisar o artigo 208 do Código Penal. O artigo 208 do Código Penal, eu vou ler rapidamente porque ele é muito pequeno, tá? E ele fala o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, injuriar ou difamar publicamente religião, entidade religiosa, ato ou objeto de culto religioso. Então eu faço a seguinte pergunta: eles perturbaram alguma cerimônia? Não perturbaram.
não incorreram. Eles injuriaram ou difamaram publicamente religião? Não, eles não falaram nada contra a Umbanda, tá certo? Eles difamaram publicamente entidade religiosa, ato ou objeto de culto religioso? Na minha visão, não. Por quê? Porque eles simplesmente falaram que o Exu, ele representaria um demônio. Mas se você for analisar, for estudar o candomblé, você vai ver que mesmo os estudiosos que são adeptos dessa religião, falam que o Exu, ele pode se representar às vezes como bem ou como mal. Então, na parte que ele é o mal, ele é o quê? Ele é justamente um demônio. Uma entidade maligna. Uma entidade. Então, nesse ponto, eles simplesmente falaram o que o próprio candomblé fala, tá certo? E então, analisando rapidamente, Constituição Federal, Código Penal, lei específica, nós não verificamos nenhum ponto onde eles possam ser enquadrados. Consequentemente, se houver alguma notificação ou se eles forem processados, esse processo provavelmente será arquivado, né? Eu acredito que foi aberta uma investigação, eu acredito que é normal, é legítimo que haja uma investigação, mas esse processo deverá ser arquivado, porque não houve uma tipicidade penal. Eles não praticaram crime algum, não violaram a Constituição Federal nem o Código Penal. Uma outra dúvida muito comum que a gente vê pela internet é que às vezes eles tentam associar essa questão de preconceito de raça com religião de matriz africana, essa coisa toda, para tentar criminalizar a opinião do cristão, né? Seja do pastor, seja do professor, seja de um youtuber cristão. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque eles às vezes tentam... eles não falaram isso, eles falaram a respeito da questão da entidade em si, como uma entidade maligna, porque ali, mesmo porque no desfile ela fazia caretas, umas coisas meio estranhas, e não me parece nem um pouco que você pode associar isso com questões raciais. De maneira alguma, eles não incorreram naquela lei dos crimes contra o racismo, crimes de racismo, né? Não manifestaram preconceito de cor, não falaram da cor, nada. Então eles também estão totalmente isentos também de responder por esse crime de racismo e nem injúria racial. Porque racismo é uma coisa, racismo é obstar o acesso de alguma pessoa a determinado local em razão da cor. E a injúria racial é ofender em razão da cor também. E em momento algum eles fizeram referência à cor de pele, nem à origem, etnia, raça, de maneira alguma, eles não poderão, se realmente esse processo for para frente, no final ele será arquivado, né? Porque não há crime, não há crime. Perfeito, né? Gostaria de agradecer todos os esclarecimentos e sim, a gente vai trazer outros temas aí, outras situações, porque é com grande preocupação que temos visto o direito à liberdade de expressão, à liberdade de crença ser veementemente cerceados, perseguidos, tolhidos, né? Então a gente vai trabalhar, né, nesse propósito com análises às vezes teológicas, né, da minha parte e análises jurídicas da parte da doutora Yara. Sim, é um prazer. Eu não, de maneira alguma, entrei no mérito do assunto, eu só trouxe aqui a análise jurídica, mas eu acredito que os cristãos também, muitas vezes, são ofendidos, muitas vezes são objeto de chacota e às vezes ficam quietos, né? E nós devemos também lutar pelo que acreditamos. Eu acho que toda pessoa tem direito, né, de questionar, de quando se sentir ofendido, trazer esse debate, mas é tudo à luz do direito, né? Nós esclarecemos aqui e eu acredito que isso vai ter um fim, né? Sim. E nós estamos aqui nós nos colocamos à disposição. O que a gente tem observado, até eu vi um novo termo para isso, né? O termo lawfare, né?
que eles usam o direito como uma forma de combate, né? Ainda que eles não tenham determinados direitos, mas eles intimidam com ameaças, com processos, com uma série de questões jurídicas para que as pessoas se sintam ameaçadas e não possam, né, professar, né, a sua crença. Por isso que é importante nós termos conhecimento e promovermos o conhecimento, porque promover conhecimento é promover cidadania. E as pessoas precisam saber dos seus direitos. Então tá aí, muito obrigado, uma boa noite, e eu acredito que os irmãos lá podem ficar tranquilos que eles não vão ter problema com essa questão. É uma questão assim que não tem fundamento. Boa noite, que o Senhor abençoe a todos.